Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde. Tudo bem com vocês? Deixa eu organizar aqui o meu equipamento, então, melhorar um pouquinho aqui. Tudo bem, pessoal? Aqui, Juliano Casara, da Jitsi. Hoje eu estou sozinho, como vocês podem perceber, né? O Adriano está num compromisso externo da empresa e eu vou tocar a live, então, sozinho com vocês. Aqui, então, é o Face da Jitsi, que é o principal. A gente, em todas as nossas lives, sempre o foco é no Facebook da Jitsi, que é nessa tela aqui. Aqui em cima, nós estamos ao vivo também no Instagram da Jitsi. E aqui, a gente está, então, ao vivo no meu Facebook também. Então, qualquer uma das mídias, vocês podem mandar mensagem, a gente pode se comunicar, nós podemos trocar uma ideia. E muito bom dia a todos, bom dia a Érica, o Thiago também está com ela, bom dia a Fátima, toda a turminha que está chegando aí. Olha só, pessoal, o tema da nossa live de hoje é... Oi, Anderson, tudo bem contigo? Virgínia? O Anderson da impressão que foi meu colega de aula, abração. O tema da nossa live de hoje é o seguinte: o que saber antes de fazer uma mudança de carreira aos 40 anos. É isso aí, pessoal. Hoje o papo é para a gente, é para nós, os quarentões, então. Olha só, por que a gente, eu e o Adriano, por que nós pensamos um pouco nesse tema? Porque aos 40 anos de idade, você tem 2 décadas tem 2 décadas de vida, né? E tem um tempo já na tua carreira, né? Se você começou a trabalhar muito cedo, você já tem uma grande experiência acumulada. Na nossa região aqui, e eu estou falando aqui da Serra Gaúcha, é muito tradicional o pessoal começar a trabalhar com 12, 13, 14, 15 anos. Felizmente não é mais a realidade de hoje, mas é normal aqui na nossa região, então, começar a trabalhar muito cedo. Então, se você está com 40 anos, você saiba que você tem muita experiência, tá? E, na verdade, o que acontece, então? Você pode até, e eu acredito até que você já progrediu, você já escalou, já subiu a sua escada na carreira. E não há como saber até onde você vai se continuar na mesma carreira. Ou talvez você tenha percebido que, na verdade, não pode avançar mais. E apesar de gostar do seu trabalho, do seu emprego, do serviço que você presta, da carreira a qual você está, não quer ficar preso em um beco sem saída. E aí é o tema da nossa live. O que você pode fazer? Você pode estar preocupado que seja tarde demais para fazer uma mudança de carreira ou trocar de emprego, serviço. Mas eu digo para você que, embora possa parecer banal, nunca é tarde demais. Isso não significa que sua transição seja simples ou vai ser fácil, ou que você possa fazer isso sem esforço algum. A mudança é difícil, mas muito possível. Basta você se preparar bem, que isso é possível. A verdade é que trabalhar todos os dias para fazer algo que você não gosta ou que não é gratificante é muito mais difícil. É verdade. Sair da cama para uma atividade que você não gosta, um serviço que você não quer mais tocar, é um saco. Vamos ser sinceros. Mas vamos pensar em alguns aspectos positivos e negativos de fazer uma mudança de carreira aos 40 anos, que pode sim ajudá-lo a iniciar um processo de tomada de decisão. Vamos lá. Vou falar agora então no que é bom e no que é ruim. Então, o que é bom? O aumento da confiança que temos nessa idade pode te ajudar a fazer uma mudança com uma maior facilidade. Pode ser mais fácil para você estar aos 40 anos fazer essa mudança. Mesmo que você
precise se reciclar para uma nova carreira, você ainda tem, pelo menos, falando aqui por baixo, 25 anos para trabalhar antes de atingir a idade de aposentadoria. Imaginando que você vai se aposentar aos 65 anos, você ainda tem mais 25 anos pela frente. Uma boa mudança de carreira pode afetar positivamente sua saúde e relacionamentos. Já falamos várias vezes aqui de relacionamentos, de saúde, falamos também de grana. Como uma mudança de carreira pode te ajudar a ganhar mais dinheiro. Sim, se você não está satisfeito com a sua remuneração, saiba que mudando de carreira é possível. Você pode aproveitar sua experiência atual em habilidades transferíveis. Ok? E o que é difícil, então? Lidar com a mudança, primeira coisa. Se você, ainda mais, se você tem filhos pequenos em casa. Se você é casado, se você tem um companheiro, uma companheira, saiba que também pode ser mais difícil. Continuar a não ser o que é difícil, saúde financeira, o medo de não ganhar o suficiente para pagar as suas contas. Sim, eu vou te dizer a verdade. Numa questão de uma demissão, se você não estiver preparado, está sujeito a você ficar com o nome sujo, você ir para o SPC, ficar devendo alguma conta. Por isso que é difícil muitas vezes nós mudarmos de serviço, mudarmos de emprego, porque nós nos sujeitamos simplesmente para pagar as contas. Talvez precise tirar uma folga do seu trabalho atual para se preparar para uma nova carreira. Dá um tempo, pensar um pouquinho. Por outro lado, talvez seja necessário continuar o trabalho em tempo integral, enquanto se prepara para uma nova carreira. Ou seja, você já identificou, você sabe o que precisa saber e decide, bom, eu preciso ficar nessa posição por mais um determinado tempo. E você passa a fazer isso. O que é de bom em fazer uma mudança na carreira, então? Muitas pessoas relatam um momento de confiança quando completam 40 anos. Sim, nós ficamos mais confiantes porque nós já temos 40 anos de idade, nós já temos 40 anos de experiência de vida, positivas e negativas, a gente já aprendeu muita coisa. Poderia haver um melhor momento para fazer uma mudança de carreira. Quando se tem mais clareza do que se quer e do que não se quer mais. Daquilo que você pode assumir e daquilo que você não pode assumir. Se você está planejando se aposentar, como muitas pessoas fazem aos 65 anos, você tem ainda 25 anos de trabalho pela frente, no futuro. Mesmo que leve alguns anos para se preparar para uma nova ocupação, buscar uma formação, buscar um estudo diferenciado, você terá mais de 2 décadas para ter uma carreira satisfatória, ou seja, você ainda tem tempo, se tudo correr como planejado. E se devido a necessidades financeiras, você tiver que trabalhar até os 65 anos, ficará agradecido por estar fazendo algo que gosta. Ou seja, lá aos 65 anos, você vai se lembrar que aos 40 anos você passou por uma mudança, que foi dolorosa ou não, mais fácil, mais difícil para alguns, mas você vai se lembrar que lá atrás você optou. Uma mudança de carreira afetará a sua vida, a saúde, relacionamentos de uma forma positiva. Ou você fica na sua zona de conforto, convivendo num ambiente que não se conecta mais com as pessoas, com o lugar, onde você desempenha suas atividades num ritmo de uma rotina estressante, sem motivação, sentindo, ou melhor, sentindo que está na carreira errada, que o que você faz já não tem mais sentido, não te motiva, não traz nenhuma satisfação para você. Talvez você já descobriu o que você gostaria de estar fazendo. E aí vem a tomada de decisão. Só falta tomar a decisão. E isso provavelmente será um grande alívio, assim que você o fizer. O que torna difícil essa transição? As pessoas de 40 anos têm muitas responsabilidades que podem tornar essa transição mais difícil. Do que mudar, por exemplo, de carreira aos 30 anos. Sim. Aos 40 anos, você tem mais chance, de novo, de ter filhos pequenos.
de ter filhos adolescentes, pelos quais você é responsável financeiramente. Você é responsável pela educação deles. A gente está falando de segurança. Segurança financeira é uma... Segurança financeira, preocupação com os filhos e o medo de contar para o parceiro ou a parceira que quer mudar de carreira são os 3 pontos mais difíceis, ou os pontos a serem enfrentados por quem busca uma transição de carreira. Você pode ter comprado uma casa. Imagina, você comprou uma casa durante os últimos anos e ter que pagar o financiamento. Nós parcelamos as nossas casas geralmente em 30 anos. E aqui eu quero trazer um dado. A Associação Nacional de Corretores de Imóveis informa que a idade média de compradores de casa pela primeira vez no Brasil, em 2016, foi com 32 anos. E nós estamos aqui, então, falando para nós de 40 anos, mais ou menos, né? Então, a gente ainda tem pelo menos 20 anos para frente de financiamento da tão sonhada casa própria, tá? E então, falado isso, positivo, negativo e tal, como fazer a mudança? Como você vai fazer os passos, então? Tente não ser desencorajado pelas dificuldades envolvidas em fazer uma mudança na meia-idade. Se você decidir fazer uma transição, tente encontrar uma maneira de fazer isso que se encaixe na sua situação de vida atual. Pode demorar um pouco mais do que teria se você fosse 10 anos mais novo. Mas se você fizer isso corretamente, provavelmente valerá a pena. Lembra que eu comentei? Olhando lá nos 65 anos, olhando para trás, vai valer a pena? É sempre importante ter a certeza do que você está pensando em escolher uma nova carreira. Uma autoavaliação, seu primeiro passo no processo de planejamento de carreira, permitirá que você aprenda sobre seus interesses. Vai conhecer um pouquinho mais de você, talvez seja o momento, se é o momento de dar uma parada, veja o que você gosta de fazer, o que te atrai. Qual é o seu tipo de personalidade, aptidões e valores relacionados ao trabalho que você tem. O que você descobriu aos 40 anos pode ser bem diferente do que você teria descoberto se tivesse feito essa avaliação quando era mais jovem. Então, aqui, lembra na escola quando nós fazíamos o nosso teste vocacional, em alguns lugares é o teste de carreira? Não se preocupa com isso nesse momento. Sabe que aqui, até quando nós montamos isso, eu fiquei pensando, poxa, o que deu lá no meu teste vocacional? E eu, num primeiro momento, vou ser bem sincero para vocês, não tenho vergonha de dizer, não me lembro. Não me lembrei de pronto o que deu. E depois eu fiquei pensando um pouquinho, né? E acabei me lembrando que realmente acabou dando, assim, o meu teste era mais voltado para a área administrativa, a área comercial. Me lembro também que deu um pouco na área do cuidado com pessoas na área de medicina. Mas não foi o que eu escolhi, né? Eu escolhi a parte administrativa. Então, olha só, não se preocupa com isso, tá? Sua autoavaliação pode indicar que uma carreira é boa para você com base em suas características. Mas aos 40 anos, você tem outras coisas a considerar. Por exemplo, suas responsabilidades financeiras podem não permitir que você dedique muito dinheiro a treinamentos e educação. Imagina que você identifica que para você fazer uma transição de carreira, você precisa ingressar a um novo curso universitário, um MBA, uma pós, um mestrado, e isso vai impactar financeiramente para você, e você não tem esse recurso. Treinamento, educação, com uma família para cuidar, pensando, caso você tenha uma família, você vai gastar tempo também. Você vai se dedicar a estudos, você vai acabar perdendo um pouquinho de tempo com a sua família. Precisa ser olhado isso. Quanto de tempo você vai dedicar a um estudo novo é proporcional ao tempo que você não está com seu filho, com a sua esposa, seu companheiro. Falando de preparação, enquanto você ainda tem aproximadamente 25 anos de carreira pela frente, você pode não querer esperar vários anos antes de começar a trabalhar em sua nova ocupação. Se você quiser fazer a transição para uma nova carreira rapidamente,
procure uma que não requeira muita preparação ou educação adicional. E aqui é o típico caso de quando nós não estamos mais satisfeitos com o nosso emprego atual. Não é uma mudança drástica de carreira. Você já identificou, lembra? Você já subiu todos os degraus que eram possíveis na empresa e você não vai, você já chegou ao topo, mas você ainda quer mais. Então, a opção então de uma mudança de empresa, tá? Uma das melhores coisas sobre seus anos acumulados, lembra? Tu é um quarentão. Os anos acumulados de trabalho é que você tem muita experiência. E aqui eu vou abrir um parênteses. Quando a gente acaba entrevistando muitas pessoas, o que a gente acaba pedindo realmente são quais são os seus valores, né? O que você acredita, e quais são as suas experiências, o que você já fez. Não o que você já fez nesse último ano, mas o que você já fez ao longo da sua trajetória profissional ou ao longo da sua vida, dos seus 40 anos. Você pode estar pensando que bem fará a minha experiência se eu mudar para uma nova carreira. Isso que eu te expliquei. Duas palavras. Habilidades transferíveis. Estes são talentos e habilidades que você adquiriu ao fazer algum tipo de trabalho, que você pode usar agora em outro, tá? Para algumas carreiras. Você pode até mesmo ser capaz de substituir suas habilidades por um treinamento formal. Lembra, você já tem o conhecimento, já tem a habilidade, já tem a capacidade. Só precisa daqui a pouco se adaptar a uma nova organização. Está fazendo sentido para você isso? Se não, deixa nos comentários, manda uma mensagem inbox aqui. Outra coisa, ao decidir entre uma carreira que exige escolaridade adicional e uma para a qual você pode usar suas habilidades transferíveis, você pode decidir escolher a última opção. Ela permitirá que você faça a transição mais rápido e com menos esforço, numa idade em que você pode limitar o seu gasto de tempo, energia e dinheiro. Isso não quer dizer que você não deva escolher uma ocupação pela qual precisará se preparar formalmente, mas é bom ter opções. Tá? Além de obter os fatos sobre os requisitos educacionais, aqui agora eu vou entrar no mérito assim, para você mudar informações que você precisa ter referente ao outro trabalho, a outra carreira que você vai ter. Também aprenda sobre as obrigações do novo trabalho, as perspectivas econômicas dessa nova função que você vai assumir, para essa nova função, essa nova posição, e os ganhos médios da atividade. Quanto ganha os profissionais hoje no mercado na posição que eu estou querendo? Qual é o valor do salário que as pessoas estão trabalhando na função que eu quero? Depois de reunir todos esses dados, avalie para decidir quais as ocupações são mais adequadas para você. Qual é o posto que você pode ocupar? Compare as tarefas de trabalho para decidir quais você gosta e quais não. Se houver alguma tarefa que você não consiga se apresentar, se adaptar, lembre-se de que você não precisa amar cada uma delas, mas deve estar disposto a fazê-las. E sim, se for possível, remova essa ocupação, essa tarefa da sua lista. Certifique-se de que o salário do trabalho cubra suas despesas. De novo, eu insisto na questão financeira porque é onde a maioria das pessoas tem medo de trocar de emprego, de sair da empresa. A maioria dos casos onde as pessoas se sujeitam. Porque, biologicamente, o ser humano, ele vive para a sobrevivência, ele precisa sobreviver. E nós sabemos hoje que sermos remunerados é uma forma de sobrevivermos no mundo. Permita que você contribua, que a nova posição permita que você contribua, então, com uma poupança, permita que você faça coisas que você gosta, por exemplo, viagens, seus hobbies. Você também deve considerar a perspectiva do trabalho
a nova perspectiva salarial, porque se a sua capacidade de conseguir um emprego for limitada, você vai ter que se manter com a grana que você tem. Tá? Ou até mesmo se a remuneração não for adequada, você vai ter que escolher uma outra posição, um outro serviço. Então, pessoal, eu quero aproveitar mais ou menos o conteúdo, ele era esse aqui, de uma forma rápida, de uma forma breve. Eu quero contar para vocês um pouquinho como é que eu fiz a minha transição. A minha transição de carreira, ela é um pouquinho diferente porque eu não mudei de emprego. Eu não estava trabalhando num lugar e optei por trocar por outra empresa, por outro emprego. Eu não estava sendo mal remunerado e gostaria de ganhar mais. Eu tinha uma outra empresa que era no ramo de seguros, eu tinha uma corretora de seguros, eu tinha outro sócio nela, e nós, através de um planejamento estratégico, decidimos que nós queríamos, num dado momento, vender a nossa empresa. E nós nos organizamos para tal. E essa organização fez com que eu tivesse clareza depois do que eu precisava fazer. E olha só, quando eu falei para vocês antes, no começo, que talvez seja o caso de dar um tempo, dar um time, na minha troca de carreira foi o seguinte, então, nós planejamos a venda da empresa e a venda da empresa aconteceu como planejado. Envolveu toda a negociação, todas as pessoas que tinham que envolver e ela acabou acontecendo. E eu saí da sociedade e o que eu fiz naquele momento? Naquele momento eu decidi fazer duas coisas. Eu decidi que eu ia ficar um tempo sem trabalhar. Eu queria para mim, queria aproveitar aquele tempo para mim. E outra coisa que eu fiz foi o seguinte, cara, se inscreve em algum curso, um MBA, uma pós, alguma coisa. E foi o que eu fiz, eu acabei me inscrevendo num MBA em inteligência de mercado aqui na minha cidade. Aquele ano acabou que a turma não fechou, ela demorou um pouquinho, né? Normal. A universidade não conseguiu fechar a turma. Mas depois, nisso, eu segui o meu plano, que era curtir a vida, sim, aproveitar um ano para mim. E eu aproveitei, fiz inúmeras viagens, conheci um monte de gente, que são amigos meus até hoje. Conheci um monte de lugares, a maioria de vocês sabem, o meu hobby é velejar, andar de barco. Eu passei praticamente um ano velejando na costa brasileira com diversas pessoas, com as diversas idades, com os mais diversos níveis culturais. E um dia eu recebi uma ligação e era a universidade me ligando, Juliano, o MBA que tu se inscreveu, a gente conseguiu fechar uma turma. Está disposto a fazer ainda e tal? Sim, não, beleza. Estou disposto aí, entrei na turma de MBA. Comecei normal. O objetivo de eu voltar a estudar, e talvez ele sirva para você, não sei qual é o teu objetivo, mas o meu era o seguinte, na minha antiga empresa, nós tínhamos uma dificuldade de lidar com o pessoal mais jovem. Sim, a gente tinha um pique, eles tinham outro, eu não tinha o conhecimento que eu tinha hoje, nós tínhamos muito problema de relacionamento. E eu decidi que eu gostaria de fazer um MBA, ou uma pós-graduação, uma especialização, aonde tivesse o maior número de pessoas diferentes. E eu entendi que a proposta do MBA em inteligência de mercado, por ser inovador, foi a primeira turma aqui na nossa cidade, eu disse, acredito que é aqui que vão estar as pessoas mais diferenciadas, ou as pessoas que estão buscando alguma coisa diferente para a vida delas, seja a nível de conhecimento, seja a nível de formação, seja a nível de amizade, a nível de network. E foi o que aconteceu. E um belo dia, então, estou lá na aula, então, no módulo de gestão de pessoas, gestão estratégica de pessoas, que até o professor é o Adriano, que vocês conhecem, meu sócio na Ditsi, a gente acabou se conhecendo ali, ele conheceu um pouquinho do meu perfil, né? E me convidou para mim ser sócio, então, na empresa dele. Ele tinha saído de uma função, ele também passou por uma mudança de carreira, ele era funcionário de uma multinacional, acho que é isso, eu acredito que seja uma multinacional aqui da nossa região, uma empresa, enfim, e estava tocando a Ditsi sozinho, e me convidou.
Eu, no primeiro momento, não aceitei. Não aceitei. Tu não vai aceitar uma coisa nova do nada. Tu vai conhecer, vai querer ver, enfim, a gente passou a se conhecer melhor. E depois a gente acabou, sim, fechando uma parceria, iniciando a nossa sociedade, e aqui estamos até hoje. É claro que a minha mudança de carreira, ela foi um pouquinho diferente. Eu não precisei montar um currículo, embora ele já tinha visto, porque quando eu me inscrevi no MBA, todas as instituições pedem o nosso currículo, ele já tinha essa informação minha. Outra coisa, ele já tinha me conhecido, já tinha visto o meu perfil, ele já sabia como eu era. Eu, em contrapartida, já tinha feito o que eu queria, ter ficado um tempo para mim. Lembra? Eu fiquei praticamente um ano viajando. Eu já tinha iniciado uma nova formação, me preparei na ocasião financeiramente para isso, tanto para ficar um ano fora, como para pagar uma graduação. É um pouquinho diferente daquilo que eu quero propor para você, que a proposta aqui é oferecer para você o nosso curso, deixa eu até acessar ele aqui, o nosso curso totalmente online, que é o Transição de Carreira, como você fazer uma transição de carreira de uma forma segura. Um curso 100% online. Você vai comprar o curso, você tem acesso a uma plataforma e você, no seu tempo, no local que você decidir, no seu horário de almoço, no seu intervalo da escola, da faculdade, você vai poder assistir às aulas. É um curso que ele foi pensado em 6 módulos. Módulo de autoconhecimento, um módulo que nós ajudamos você a como você identificar os seus talentos. Nós temos um módulo completo que é como você adequar ou tornar o seu currículo atrativo, ou seja, para que quando o seu currículo chegue na mão de um recrutador, ele seja atrativo. Como você se comportar no recrutamento online. Quais são as consultorias que você pode contratar se você precisar de ajuda para uma recolocação. Etapas presenciais, quais são as perguntas que geralmente os gestores, a pessoa que toma a decisão vai fazer para você. Aqui a gente está entregando praticamente o ouro para ti. É o momento, claro, é o momento mais avançado de quando você está tete a tete, cara a cara com o gestor que ele vai decidir por alguém contratar. Então a gente tem aí para você os questionamentos. Tem um módulo também completo do LinkedIn, um tutorial, na verdade, onde você vai aprender a montar, a fazer, transformar o seu perfil num perfil campeão. Mais de 10 modelos de currículo vitae para você escolher o que melhor se adapta ao seu estilo, e isso é importante, ao seu estilo, à sua profissão. Você vai ter acesso, que nem eu falei, às consultorias. E aqui um detalhe muito importante. Esse curso, se você for optar conforme a sua condição financeira, você pode estar se questionando na questão, poxa, quanto isso vai custar, quanto custaria. A contratação de um profissional, de um headhunter, ou a contratação de uma assessoria, uma consultoria especializada em recolocação de executivos, em recolocação de profissionais, você pode ter certeza que não vai custar nada menos na faixa entre 6 mil e 4 mil reais. Tomando aqui um valor por base. Tem consultorias que vão cobrar de ti o valor do teu primeiro salário. E se você está buscando uma posição de 10 mil, 15 mil, 20, 30 mil reais, saiba que essa transição pode custar todo esse valor. Mas então, Juliano, tu está oferecendo para a gente, então, aqui o curso online, transição de carreira, tu falou que ele pode custar de 4 a 6 mil reais, 10 mil reais, 15 mil reais. Qual é o valor, então, que vocês estão cobrando por esse curso online? O valor do nosso curso 100% online é R$ 997. Mas como nós estamos na nossa campanha de lançamento do produto, a gente está concedendo a você,
para você que quer tomar essa decisão hoje, para você que decidiu, para você que já sabe que quer mudar de emprego, quer mudar de profissão, quer mudar de carreira e não sabe como, nós estamos concedendo a você 70% de desconto. Ou seja, de R$ 997 ele vem para R$ 297, que ainda pode ser parcelado em 12 vezes de R$ 29,70. 12 vezes de R$ 30, não adianta estar inventando história com esses centavos. 12 parcelas de R$ 30. Ou, se você transformar isso no dia a dia, R$ 1 por dia, você vai ter acesso a um curso de primeira, com conteúdos pensados e validados para você que busca fazer essa transição. Pessoal, o assunto da nossa live de hoje foi esse. O que saber antes de fazer uma mudança de carreira aos 40 anos? Seja bem-vindo. Você hoje que tem 40 anos e está disposto a mudar de vida. Um abraço a todos que nos acompanharam. Anderson, Virginia, o Wilsemiro, o Marcos, a Isabel, a Paloma, quem mais aqui? Não consigo. A Duda. Tem uma outra aqui que eu não consigo ler o nome. A Fátima, a Érica e o Eduardo. E tantos outros, pessoal. Um forte abraço a vocês. Já está na descrição aqui do vídeo, então, o link de acesso ao nosso curso com 70% de desconto. E me coloco à disposição de vocês em todos os nossos canais, responder as perguntas de vocês e ajudar vocês nesse processo. Um forte abraço, um bom final de semana e até breve.